No vídeo de hoje você confere comigo, Jorge Augusto, a avaliação completa desse SUV aqui da Mercedes-Benz. Estamos falando do Mercedes-Benz AMG GLC 43, modelo que reúne muitas coisas legais, como por exemplo, motor V6 biturbo, tração 4MATIC e até mesmo o câmbio automático 9G-Tronic. Tudo isso garante muita esportividade, mas sem abrir mão da versatilidade de um SUV. Vamos conferir todos os detalhes agora. Mas antes da gente falar aqui deste modelo do vídeo, falar um pouquinho aí do conceito AMG da Mercedes-Benz. Bom, conhecemos os carros de linha dela, né? Montados numa linha de produção normal, em série. Aí nós temos os carros AMG. E dentro da AMG existem aqueles puro AMG. Como é que é isso? São carros especiais, onde eles são totalmente modificados em matéria de suspensão, performance e olha só, eles têm um motor montado de forma bem artesanal. Inclusive são motores assinados por um engenheiro responsável. Então cada carro AMG tem lá um engenheiro responsável por aquela montagem daquela unidade daquele motor. Esses carros são aqueles que são ou os 45 da linha compacta ou então os médios e grandes que usam motores 63 e também aqueles raríssimos com motor 65. Esses daqui, os 43, é uma espécie de porta de entrada da AMG. O carro sim tem preparações da divisão AMG, porém não é um motor montado de forma artesanal, é um motor mais feito em linha de produção. Ainda assim, ele é bem diferente daquele carro normal, ou seja, ele preenche o espaço entre o carro convencional e o super esportivo puro AMG. Ele fica bem no meio como complemento de gama. E o GLC? Onde é que está nessa grade de produtos da Mercedes-Benz? Pois bem, a marca tem uma linha de carros compactos. Ali a gente encontra o A, o B, o GLA, o CLA e o GLB. São os carros compactos, prioritariamente com tração dianteira. Aí nós subimos no degrau e chegamos ali na família C, onde você tem inclusive o Classe C. O GLC é, na verdade, o SUV derivado da plataforma da Classe C. Acima desse, nós vamos ter aí o sedã E, onde você tem o GLE derivado do E. E depois nós temos o Classe S, onde você tem o GLS derivado do Classe S. Portanto, a gente pode dizer que a linha GL da Mercedes-Benz são basicamente derivações dos sedãs respectivos em plataforma de mesmo tamanho. Por se tratar de um modelo da linha AMG, ele tem alterações em relação aos carros, por exemplo, o GLC de linha de produção normal. A gente já pode falar das alterações do body kit, ou seja, da parte construtiva do carro, de carroceria, como aerofólio traseiro, a gente também tem aqui alargadores de roda, tem para-choques dianteiros e traseiros com um perfil mais aerodinâmico, mas você tem outras alterações estruturais, a exemplo do sistema de escapamento, você também tem rodas aqui de medidas maiores, mais esportivas, a suspensão também é modificada, você também tem freios mais potentes e, claro, óbvio, o motor é mais apimentado. Aqui na frente, na GLC 43 AMG, a gente consegue notar algumas diferenças em relação aos outros modelos. Se a gente comparar ela, por exemplo, com a GLC de linha de produção normal, a gente vê uma frente um pouco mais agressiva, como por exemplo, a grade do radiador específica e o para-choque que tem alguns desenhos mais pronunciados, mas não temos uma frente tão agressiva quanto aquela que a gente encontra, por exemplo, na GLC 63 AMG. Ainda assim, dá para destacar algumas coisas, como por exemplo, atrás desse símbolo da Mercedes-Benz existe um radar frontal para o sistema de controle de cruzeiro adaptativo. Ainda aqui no símbolo, aqui na parte de baixo, tem uma pequena câmera que faz conjunto com as câmeras que vão sob os espelhos laterais e mais a câmera traseira para aquela visão 360 graus. Outra coisa que a gente pode destacar, os faróis. Aqui é o LED High Performance. É um farol totalmente iluminado em LED, mas não é aquele farol super avançado que a gente já viu em outros modelos da Mercedes-Benz, como o Multibeam, que faz aqueles recortes à noite. Ainda assim, é um bom conjunto, muito eficiente. Mas olha só, não temos mais aqui aqueles faróis auxiliares que vão na parte de baixo do para-choque. Outra coisa que a gente pode chamar a atenção é ali no para-brisa, porque ali tem mais uma câmera. Aquela é utilizada junto com o radar frontal para os sistemas de assistência à condução. E tem mais algumas coisas interessantes aqui, como por exemplo o sistema de suspensão desse carro.
claro, né, suspensões totalmente independentes na dianteira e na traseira. Aliás, suspensões independentes com braços sobrepostos, que não é necessariamente, por exemplo, uma McPherson, é uma suspensão mais elaborada. Agora, no lugar da mola e do amortecedor convencional, aí você tem uma bolsa pneumática, que garante muito mais controle e permite que você levante e abaixe o carro. Nós vamos mostrar isso na central multimídia. Tem mais uma outra curiosidade aqui, porque os pneus não têm a mesma medida. Lá na frente você tem pneus 2,55 de largura, perfil 40, numa roda aro 21 polegadas. Aqui atrás a roda também é aro 21 polegadas, só que aqui ó, o pneu é 3 centímetros mais largo, é um pneu 285, perfil 35. Lembrando que esses pneus, até por serem medidas diferentes, o carro não vai ter step. Ele tem aí o sistema de repair kit, ou seja, aquele compressor com o selante. E o detalhe, esses pneus aqui não são run flat, são pneus convencionais. Aqui atrás, além dessa belíssima traseira com caimento coupé, né, que dá um charme todo especial aqui à GLC, a gente pode destacar mais algumas coisas. Tem os elementos do AMG, como por exemplo, o aerofólio e até mesmo o para-choque com um visual mais aerodinâmico. Mas tem algumas curiosidades, como por exemplo, vocês estão vendo aí dupla saída de escapamento, né? 2 canos de cada lado. Só que se vocês prestarem bastante atenção, entrar debaixo do carro, não são 2 saídas de escapamento reais, tá? São 2 tubos, porém vem um tubo do escapamento que inclusive não tem uma junção mecânica, ele fica meio que encaixado nessa dupla saída de escapamento. É muito mais visual do que funcional. Outro detalhe também que a gente pode destacar é a câmera traseira, que fica escondida ali atrás do símbolo. Então, quando você engata a ré, o símbolo abre e expõe a câmera traseira. Por fim, podemos falar aqui das lanternas, como vocês estão vendo, totalmente iluminadas em LED e divididas, né? Uma parte dela fica na carroceria e a outra parte fica aí na tampa do porta-malas, que inclusive tem acionamento elétrico. Porta-malas, para abrir, aqui no símbolo da Mercedes, você tem uma espécie de maçaneta. Acionou, você tem aí o auxílio elétrico para abertura da tampa. Também temos esta cobertura aqui muito boa e retrátil. Espaço aqui bem legal, 500 litros de capacidade. E você vai encontrar outras coisas. Dos dois lados, aqueles ganchinhos para você prender sacolinhas e elas não ficarem rolando. Também tem iluminação. Os mais atentos vão notar alguns botõezinhos. Olha só que legal. Para rebater o banco traseiro. E você tem esse botãozinho dos dois lados aqui. Então, muito prático. Além disso, desse lado de cá, você ainda tem uma tomadinha 12 volts e até mesmo um compartimento aqui com uma redinha para organizar coisas mais miúdas ou aqui sensíveis que não podem ficar rolando dentro do compartimento. Lembra que eu falei que esse carro aqui tem suspensão a ar? Pois bem, tem um outro botãozinho aqui que quando o carro está na posição mais alta da suspensão, você aciona ele e ele abaixa a suspensão para facilitar o acesso ao compartimento. Até nisso, a Mercedes-Benz pensou. E quando a gente vem aqui e levanta o piso do porta-malas, primeiro a gente já encontra um espaço adicional para guardar mais coisas. Nesse espaço você vai ter acesso aí ao triângulo. Aqui do lado esquerdo do carro, você também tem aquele compressor com o selante para usar nos pneus. Afinal de contas, esse carro não tem step. Outra coisa bem legal que eu achei aqui, olha só que capricho a embalagem. Isso aqui é aquela rede organizadora que você coloca aí no piso do porta-malas para evitar que as coisas fiquem rolando. Vem muito bem organizado. Você também tem um outro saquinho aqui, que é o manual do carro. Olha só que capricho que vem o material. E outra coisa que eu achei bem interessante, os mais atentos já devem se lembrar disso aqui de outros carros da Mercedes-Benz, né? Quem que sabe o que que é? Vamos lembrar? Olha só, é aquele prático baúzinho armável que você pode usar principalmente quando você vai fazer compras. Lembra que eu falei que esse motor aqui tem uma preparação AMG? Olha só, estamos falando aqui de um motor V6, que a gente já viu em outros carros da Mercedes-Benz lá no passado, com uma configuração V6 aspirada ou até mesmo uma V6 turbo. Código interno desse motor na Mercedes-Benz M276. Aliás, ele equipou, por exemplo, uma GLE 400 com 333 cavalos. Ali era um V6 turbo. Mas aqui, com a preparação AMG, olha só, a potência máxima desse motor, que aqui é biturbo, ou seja, 2 turbos, nós temos
390 cavalos de potência. O torque máximo desse motor é de 53 kgfm. Ótimos números. Esse motor está acoplado a uma transmissão automática de 9 marchas, o 9G-Tronic. Transmissão automática de verdade com conversor de torque. E essa transmissão está acoplada às rodas através de uma tração Formatic AMG, que inclusive tem uma distribuição diferente. Por quê? Você tem 31% aqui nas rodas dianteiras e 69% nas rodas traseiras. Tudo isso para garantir melhor esportividade. E olha como esse degrau de distribuição funciona bem dentro da Mercedes-Benz da linha GLC. Se a gente pegar a GLC 300, que tem um motor 2.0 turbo, ele vai entregar aí 258 cavalos de potência. E naquele modelo, o 0 a 100 acontece em 6.3 segundos. Esse daqui, com 390 cavalos de potência, faz o 0 a 100 em 4.9 segundos. E se a gente pegar o GLC 63 AMG, o puro AMG, com motor montado à mão, ele faz aí o 0 a 100 em 3.8. Lembrando que o puro AMG é um V8 biturbo com 510 cavalos de potência. Então se a gente olhar aqui a escadinha do 0 a 100, fica assim: 6.3, 4.9 e 3.8, fica bem no meio da gama. Posição do motorista, mas eu vou começar pelo acabamento que a gente tem na porta, que é aquele padrão de qualidade Mercedes-Benz. Então olha, parte superior aqui costurada em couro suave ao toque, a parte onde você apoia o braço e boa parte ali também da lateral também em couro suave ao toque. Esta outra parte aqui, inclusive a parte de baixo, é um plástico emborrachado, então você vê com ótima qualidade. O plástico duro só dentro do compartimento, e ainda assim a base você tem uma borrachinha para evitar que faça barulho quando você coloca coisas, né? E tem um ótimo espaço na porta, inclusive para latas ou garrafa, uma vez que a posição fica ali vertical. A gente tem vários comandos na porta. Aliás, praticamente todos os ajustes do banco estão na porta, até mesmo o aquecimento do banco do motorista tem 3 níveis que você controla ali pela porta. Ainda você encontra ali o botãozinho para fazer o acionamento da tampa do porta-malas, mas esse acionamento só abre a tampa, ele não fecha a tampa. Então, como a gente consegue ver, a porta tem um excelente acabamento e é bastante completa. E o banco do motorista? Bastante ergonômico, muito agradável e tem aqui um couro de qualidade, você percebe isso aqui no toque. Costura aqui, inclusive contrastante, olha só. Até mesmo o extensor aqui de pernas também você controla pelo comando da porta. Mas você tem um controle elétrico aqui, que é justamente o do ajuste lombar. Então esse ajuste você faz aqui direto pelo banco. Volante aqui também tem ajuste elétrico de profundidade e altura. Dessa forma você consegue uma posição muito confortável ao volante. Aqui do lado esquerdo a gente tem aqui o controle dos faróis, e também tem um botãozinho aqui para você ajustar o dimer do painel, a intensidade. Um pouquinho mais para baixo, você tem aqui o freio de mão, que na verdade é um botãozinho, né? Então você aperta para acionar e puxa para fazer a liberação. E aí, os demais comandos que a gente encontra são aqueles que a gente já tem aqui no volante. Aqui por dentro, quem senta aqui nesse banco, olha só, percebe um painel com a mesma qualidade de acabamento nas portas, ou seja, coisa refinada. Também vou destacar aqui o porta-luvas, forrado aqui por dentro, com material que parece veludo, agradável. E ele ainda tem aqui uma prateleirazinha, bastante prática para guardar coisas pequenininhas, até mesmo um lugar aqui para você colocar uma caneta. Chamar atenção também para esse console aqui, essa peça aqui, fibra carbono, muito bonito, acabamento de qualidade. Vou destacar a central multimídia, por quê? Essa central multimídia não é aquela nova que a gente já viu na nova classe C, né? Que é aquela tela grande, né? Esse carro ainda vai ser atualizado para aquele conceito. Então aqui é aquela central que a gente já conhecia da Mercedes-Benz, tela sensível ao toque, você pode dar comandos diretamente aqui na tela. Também tem o touchpad aqui que você consegue interagir com a tela da central multimídia e o botão de volume rotativo aqui no console, além de no volante para você interagir com a tela. Tem aqui também porta-objetos, como vocês estão vendo, a tampinha abre com suavidade, 2 porta-latas, mais um compartimento adicional e tomada 12 volts. Aqui sob os bancos, apertou, tem mais um compartimento bastante amplo e 2 portinhas, né, tomadinhas USB do tipo C para você fazer carregamento dispositivo, uma delas, e a outra para fazer comunicação com a central para Android Auto e Apple CarPlay. Ou seja, a gente consegue ver um conjunto interessante. Por fim, ar-condicionado digital e automático de dupla zona, que você pode controlar pela central multimídia ou até mesmo por teclas físicas.
Outra coisa legal aqui dentro desse carro, aqui na central multimídia tem um menu de conforto. Quando você acessa ele, você pode mudar a configuração das cores internas do carro. O que é isso? Aqui em volta do console você tem aqui uma fita de LED. Você também vê essa fita de LED aqui nas portas e até mesmo na região dos pés. Tem também na parte traseira do veículo. E aí você tem já combinações pré-definidas de cores. Então, essa aqui que a gente está usando é o Ocean Blue, aí você tem aqui Purple Sky, você tem aqui Red Moon, você tem Fire Red, e ele vai trocando as cores, inclusive nessas combinações é um sistema de duas cores, né? Então o esquema aqui já está misturado. Mas se você não quiser as combinações já pré-definidas, você pode desligar aqui o Multicolor, e aí você tem aqui um esquema rotativo, que você pode escolher a cor que você prefere, aí ele vai deixar o carro inteiro nesse tom que você escolheu. Você também tem ainda a possibilidade de algumas animações aqui quando você usa o Multicolor, que ele fica fazendo uma variação suave da cor, e tem mais alguns efeitos de bem-vindo ou até mesmo de climatização, que quando você mexe no ar-condicionado, o lado do carro que você mexeu altera a cor rapidamente para azul para esfriar e vermelho para esquentar. Dessa forma, você consegue ter uma personalização bem interessante do interior. E olha, você consegue, através aqui da tela multimídia, deixar as zonas de luminosidade sincronizadas, a dianteira ou traseira, ou diminuir a intensidade de forma separada. Você pode apagar na frente e deixar atrás, ou apagar atrás e deixar na frente. Dessa forma você tem um interior personalizado. Aqui atrás a gente também tem a percepção de estar a bordo de um Mercedes-Benz. Acabamento de porta, mesma qualidade lá na frente. Também temos espaço aqui na porta para colocar garrafa ou lata e ainda adicional para colocar mais coisas. Quando a gente fala de espaço, também é muito bom. 2,87 m no entre-eixos. Então, banco dianteiro ajustado de forma confortável para mim, praticamente um palmo aberto do meu joelho ao encosto do banco. Inclusive, tem um desenho para proporcionar mais espaço. Você também tem uma boa movimentação de pés. E não para por aí. Alça de segurança aqui no teto, ganchinho para pendurar cabide, luz de leitura aqui também individual, saída de ar-condicionado para o banco traseiro, na parte de baixo, duas portas do padrão USB-C, mais uma tomada 12 volts, descansa-braço aqui no meio com dois porta-latas e até mesmo porta-objetos. Então você tem um excelente padrão de qualidade. O único senão desse carro é o fato que se você tiver uma quinta pessoa que vai aqui no meio, ela vai um pouquinho desconfortável, porque nós temos um túnel traseiro aqui, justamente para passar o cardan para a tração aí das rodas traseiras. Antes da gente dirigir aqui o GLC, vou fazer algumas considerações. Sistema de chave presencial, ele tem até partida por botão. Inclusive, nesse compartimento aqui à frente do touchpad, você tem aqui um porta-copos que até tem um símbolo ali de chave para quando você vai, por exemplo, fazer algum tipo de autenticação da chave para você colocar nesse compartimento. Só que esse carro, por ser um carro AMG, ele tem sonoridades diferentes no escapamento que você consegue inclusive ajustar por um botão que tem aqui no console. Por conta disso, se você der a partida no carro, apertando e segurando o pedal shift aqui do lado esquerdo, ele faz uma sonoridade maior no escapamento. Então você consegue fazer, digamos assim, uma partida mais esportiva. Se você não puxar o pedal shift, ele faz a partida normal. Mas dessa forma a partida tem uma sonoridade maior. Como nós já vimos em diversos outros carros da Mercedes, esse volante multifuncional aqui controla várias coisas. Inclusive existem alguns botões especiais da linha AMG que depois eu vou explicar. Mas agora vamos falar um pouquinho do painel à frente do motorista, porque o lado esquerdo do volante tem um touchpad aqui que controla o painel à frente do motorista. O lado direito tem um touchpad que controla a central multimídia. Então vamos usar aqui o lado esquerdo para a gente poder ver algumas coisas que a gente tem aqui. Começando por um botão de home, onde você tem aqui um menu de assistências. Aqui você tem informações, por exemplo, líquido de arrefecimento do veículo, quanto tempo falta aí para a próxima revisão. Você tem aqui indicação, por exemplo, dos pneus, se tiver alguma mensagem de anomalia no carro. Você também consegue ter aqui acesso ao menu de assistência à condução. Então aqui a gente está vendo, ó, tem duas telas aqui, inclusive com a possibilidade de você configurar a distância do veículo que vai à sua frente aí com o controle de cruzeiro adaptativo. Vamos ver isso funcionando. Outro menu que a gente tem aqui, aí sim, é um menu Performance AMG. Aqui a gente consegue ver várias coisas, né? Então, com o carro em funcionamento, você tem ali a função do boost, né, do turbo, você tem a potência instantânea, o torque instantâneo. Também consegue fazer um medidor aqui de força G em todas as direções.
Você tem esse daqui que mostra o estado do carro, né? Justamente aqueles botões específicos da AMG que você configura o carro, ele faz alteração aqui nessa tela. E você também tem aqui um outro indicador também ali com indicador de boost e mais outros 2 indicadores de temperatura. Você também tem acesso aqui ao computador de bordo, onde você tem diversas funções, né? Ao estilo de condução que você está tendo, desde a partida, desde o reset, ou aqui também o velocímetro digital na parte central. Esse menu de navegação não está disponível nesse carro, porque esse carro não tem GPS embarcado. Tem aqui a função de rádio, função de mídia, função de telefone, e esse último aqui, você consegue mudar o estilo do painel. Então você tem esse aqui que é mais esportivo, esse aqui que é o clássico, ou ainda esse outro que é o Super Sport, né? Então você deixa, digamos assim, o painel configurado da forma que acredita ser melhor. E isso obviamente permite aí uma interação maior com o veículo, deixando ajustado à sua preferência. E os botões especiais aqui que você tem de ajuste na linha AMG? Pois bem, são 2 botões aqui na parte de baixo, né? O do lado direito é basicamente o botão que também tem a função do Dynamic Select no console, ou seja, você escolhe os estilos de condução do carro. Então ele tem aqui um sistema rotativo onde você pode girar. Você tem aqui, por exemplo, o modo individual, que você configura todas as funções do carro de acordo com a sua preferência. Você tem esse aqui para pista escorregadia, muito usado nos países europeus para neve. E aqui no Brasil você pode usar, por exemplo, um paralelepípedo molhado. Aí você tem aqui o modo Sport do carro e o modo Sport Mais ou Sport Plus. Então aqui ele faz uma configuração direta das funções do Dynamic Select, que também tem o botão aqui no console. Então na verdade esse aqui é apenas um atalho. E quando você simplesmente aperta o botão, ele vai direto para a configuração individual, que é aquela que você já configurou previamente. Agora, e se eu quiser fazer um ajuste individual das funções do carro, você consegue também com esse outro botão do outro lado. Pois bem, ele tem aqui 2 botões físicos e a parte superior ela é uma espécie de táctil. Para quê? Para você alternar a função. Então eu posso escolher ali, por exemplo, Start Stop, o programa de estabilidade, a suspensão, o escapamento ou o sistema de câmbio. Aqui embaixo é a mesma coisa, o controle de estabilidade, a suspensão, o escapamento, o câmbio e o AMG Dynamics. Mas para que serve isso? Para você deixar alguma função que você quer usar com bastante frequência. Por exemplo, se eu colocar a suspensão aqui, apertar uma vez, ele coloca ali a suspensão no modo Sport, a segunda vez no Sport Mais, ou seja, sem ele mexer nas outras configurações, ele vai mexer apenas na suspensão. Se eu escolher o escapamento mais silencioso ou o escapamento mais sonoro. Você também tem aqui o câmbio no modo automático ou no modo sequencial, onde você vai ter que usar os pedal shifts para trocar. Você também tem aqui o AMG Dynamics, que é um ajuste fino dos processos AMG, que você pode ativar ou desativar. E todas essas funções, você escolhe as 2 predefinidas que você vai usar mais, deixa aqui, e essas funções que você mexe aqui, usando a tela do computador de bordo específica da AMG, você consegue ver o que você está mexendo na tela do carro. Ele faz a indicação ali exatamente do item que você está alterando. Dessa forma, você tem um atalho rápido para ajustar o carro do seu gosto. Vamos lá para a nossa manobra de área urbana. Você vê que o carro tem start-stop, então quando você fica parado muito tempo, ele desliga aí o motor justamente para economizar combustível. E religa automaticamente quando ele percebe a necessidade ou até mesmo o ar-condicionado está acionado, né? Ele vê que a temperatura está subindo, ele também faz essa comutação automática. Engatando o ré, olha só, a gente já vê aí a câmera de ré, temos aqui a visão Bird View 360 graus e a gente pode escolher também modos de visão aqui na central multimídia. Você tem aqui uma grande angular para entrar em vias bem movimentadas, essa daqui que mostra próximo às rodas, né, dos 2 lados do carro, essa daqui é a dianteira com grande angular, essa aqui é a dianteira sem distorção e essa aqui é a dianteira com grande angular. Então você tem aqui todos os modos de visão para poder fazer a manobra, inclusive com linha de guia dinâmica. Bom, vamos fazer aqui a nossa manobra, virando o volante, você vê que a linha de guia dinâmica mostra o caminho pelo qual você vai percorrer, né? E também ela mostra aqui um adicional por onde a carroceria do carro ali na parte da frente vai passar, justamente para você eventualmente não acertar um obstáculo, um poste ou coisa desse tipo. A gente vê que a resolução dessa câmera, apesar da tela não ser tão grande assim, ela é muito boa, né? Até vou usar uma árvore ali atrás como referência. O sensor de estacionamento está ligado, a gente consegue ver aqui na tela do multimídia. Vamos lá. Olha lá, vocês podem ver aqui.
ele detecta direitinho na câmera de ré e também aqui na câmera Bird View, ou seja, para manobrar é bastante tranquilo com esses assistentes aí. Agora vamos lá para o nosso teste de lombada e tachão para ver conforto, isolamento acústico, só que eu vou dar uma dica aqui nesse carro, né? Ele tem uma suspensão pneumática que você consegue levantar a suspensão. Aqui através da tela multimídia, você tem essa função aqui, ó, quando você aperta, ó, ele elevando o veículo, ou seja, quando você vai usar o carro em situações onde você tem um desnível maior de piso, lombadas, essas coisas mais acidentadas, você tem esse recurso que permite elevar o veículo e dessa forma você vai conseguir passar de forma mais tranquila por esses obstáculos. Então, com o carro elevado, até tem a indicação ali no painel do lado da temperatura ali na parte superior. Vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada. Vamos ver como é que o carro se comporta. Lembrando, né, como a gente tem aqui um aro 21 polegadas, eu vou passar de forma mais suave aqui nos tachões só para a gente ter uma ideia, né? Então vamos lá. Ó, a gente percebe que apesar de ter aí uma medida bastante esportiva, a suspensão não chega a ser assim tão dura. Ela é dura, mas não chega a ser tão desconfortável. E o isolamento acústico aqui dentro é muito bom. É aquele padrão de qualidade Mercedes-Benz que você praticamente não escuta ruído aqui dentro, né? Mesmo com um pneu bastante largo. A gente sabe que um pneu mais largo acaba produzindo um pouquinho mais de ruído. Mas vamos lá para o nosso teste de lombada, 30 por hora, hein? Lembrando, eu estou com a suspensão mais alta, então o carro deve tirar de letra aí essa prova. Vamos lá, primeira lombada 30. E olha, como a suspensão é pneumática, você não tem aquele pump rebound, né? Que é aquela coisa de comprimir, esticar e voltar, né? Você vê que ele passa com mais suavidade. Vamos ver, a gente sabe que essa segunda lombada aqui é um pouquinho mais difícil. Vamos ver 30 por hora aqui. É impressionante a suavidade como você passa na lombada, pessoal. A suspensão a ar, ela faz toda a diferença, né? Então, substituindo aí a mola por um sistema a ar é muito diferente. Vamos ver agora aqui o piso desnivelado. Você vê que o carro é confortável. Terceira lombada 30 por hora. O carro passa com uma suavidade impressionante na lombada. E não pega, não bate, não raspa. Ele vai e vai muito bem. Vamos ver a quarta e última lombada aqui a 30 por hora. Muito fácil. Então, com esse recurso de você levantar a suspensão para atravessar os obstáculos, mais essa suspensão a ar e acabamento Mercedes-Benz, mesmo sendo um carro de proposta esportiva, a gente vê que ele se sai muito bem nessa prova. E como esse carro aqui tem as câmeras 360, vamos usar até elas para manobrar e acertar o carro em relação à guia. E para isso você tem duas formas de acessar a câmera. Ou você pode engatar a ré, que aí já vai entrar no menu de câmera, e você vem aqui na opção que você quer usar, ou você tem um botão aqui no console, que também serve para a função do Parque Assist de procurar vaga, e aí você seleciona a câmera que você quer, que no caso aqui é a da lateral de roda. Bom, vamos alinhar o carro agora com a guia. Vocês conseguem ver aí na imagem, ó, a gente sempre coloca o pneu no limite da guia de concreto em relação à pista, né? Então, ó, aqui ó, temos o veículo perfeitamente alinhadinho. Então vamos lá para a nossa manobra, parar no nosso ponto de referência. Aqui com a câmera 360 você consegue ver bem. Vamos virar aqui todo o volante, ó, legal, ó. Uma volta de volante vira tudo. Você tem aqui até a linha de guia dinâmica, indicação de roda. Se quiser uma câmera frontal, olha só como é prático o sistema aqui, né? Vamos deixar essas aqui que a gente consegue ver bem as rodas. Olha só. Até encostar o pneu na guia, você vê que o sensor de estacionamento dianteiro já acionou. Voltar aqui um pouquinho o carro para a gente poder desvirar a roda com segurança. E agora vamos concluir aqui a nossa manobra. E olha só, bom, o espaço que ele usa é bem grande, né? A gente usou aqui o carro até deslocado um pouquinho para a esquerda da pista. Mas com todos esses assistentes aqui, os modos de câmera que a gente tem, fica bastante fácil executar as manobras. Ainda mais com um volante que com uma volta você vira tudo e é bastante leve. Bora dirigir aqui o carro no semi-urbano e depois na estrada. Bom, pessoal, esse carro por ser aí um AMG, ele é um pouquinho mais arisco, né? Então você tem a suspensão que é um pouco mais firme, mesmo sendo suspensão a ar,
E a gente percebe que, ainda que você utilize aqui o modo Comfort de condução no Dynamic Select, né, qualquer toquinho que você dá no acelerador, ele já tem uma resposta muito rápida, né? Então, mesmo no modo Comfort, ele não é um carro assim tão manso, ele já é um carro um pouquinho mais áspero. Então, se alguém está, por exemplo, procurando conforto ou suavidade, esse não é o modelo indicado, porque o DNA dele é ser esportivo mesmo nessas situações mais suaves. E vamos aproveitar aqui para ver a velocidade em função de rotação. Inclusive, vou usar aqui o botãozinho que muda o carro para condição manual, ter certeza aqui que eu tô com o câmbio em 9ª marcha. E olha aí, 100 km por hora, a gente tem um pouquinho mais que 1.500 giros. Vamos acelerar aqui para 120. E a gente vê que mesmo em 9ª marcha, com baixo giro, o motor tem muito torque, né? Ele responde. Ó, 120 km por hora, diria ali aproximadamente 1.800 giros, o que é bastante baixo. Vamos lá para o nosso teste de retomada, olha só, 60 km por hora, vamos pisar tudo. Vamos ver quanto tempo leva. Pisando tudo, 80, 90, 100, 120. Realmente impressionante a retomada num veículo como esse. Vamos aproveitar agora para dirigir o carro na estrada, fazer um teste de consumo e até mesmo ver os assistentes de condução. Para isso, olha só, computador de bordo, vocês estão vendo ali que eu zerei o trip. E também a gente tem aqui, ó, o indicador de condução eco também zerado, após a partida está zerado. E aqui o acumulado, que eu deixei. A gente está com uma média geral aí no carro de 8,1 km por litro para uma condução aí de 128 km, né? Basicamente, prioritariamente em área urbana pela velocidade que vocês estão vendo ali. Mas agora a gente vai fazer um teste só em rodovia para ver como é que fica o consumo de forma moderada. Aqui, pessoal, a gente tem alguns assistentes à condução. O primeiro deles que eu vou demonstrar para vocês é o assistente de trajetória. Como é que você aciona ele? Bom, você pode ir direto através da central multimídia ou usar o touchpad que você tem aqui no meio do carro. Você vem aqui na função definições e liga esse íconezinho aqui, ó, assistente ativo de manutenção de trajetória. Inclusive na tela que nós temos no computador de bordo, ele mostra se está ou não conseguindo fazer a leitura das faixas. Você está vendo ali que ele consegue fazer a leitura justamente pelo carrinho e indicação verde. E aí no momento que você força o carro para fora da faixa, o que acontece aqui, ó? Vamos lá, vou mostrar para vocês. Tá vendo? Ele dá a indicação ali no painel, só que na Mercedes ele não atua sobre o volante. Ele atua sobre o sistema de freio do carro do lado oposto para trazer o carro para a faixa. Então ele não faz aquela atuação mecânica no volante e ele também não centraliza o carro no centro da faixa. Apenas quando o carro vai sair, ele faz essa atuação. Também temos aqui o controle de cruzeiro adaptativo. Para isso, você liga aqui no volante o controle de cruzeiro, escolhe a velocidade, no caso essa rodovia aqui a velocidade máxima é 120 por hora, e a distância que você quer em relação ao veículo da frente. Então você tem essa distância mais longa ou essa distância mais próxima. Com o sistema ativado, ele vai manter a distância que você escolheu ou ficar na velocidade programada. Se o veículo à sua frente tiver numa velocidade menor, o que ele vai fazer? Reduzir a velocidade para manter a distância de segurança, e quando esse veículo não estiver mais na sua frente, ele reestabelece a velocidade. Fazendo tudo isso automaticamente, você consegue viajar de forma muito mais segura, menos estressado, uma vez que você não fica preocupado com a velocidade e sempre mantendo a distância de segurança. A gente também tem algumas indicações em tempo real do veículo através da tela do multimídia, justamente nesse menu, AMG Performance. Entrando nele, esse aqui mostra o ângulo de esterçamento das rodas. Então quando você movimenta o volante, ele dá a indicação aqui nos graus, o quanto você está acelerando e o quanto você está freando o carro, tudo isso em tempo real. Você também tem aqui uma indicação muito útil do motor. E aqui ajuda a gente a entender a importância do torque em relação à potência. Por quê? Do lado esquerdo, ele mede a potência instantânea em kilowatts. É só fazer a conversão para cavalos. E do lado direito, ele mede o torque em newton-metros. Também só fazer a conversão aí para quilograma-força-metro. Mas de toda forma, o que a gente percebe é que o motor passa muito mais tempo usando a questão do torque do que necessariamente da potência. Agora, a gente vai começar uma suave subida aqui na estrada. Olha só, usando o controle de cruzeiro adaptativo, olha o quanto que ele está usando de torque do motor e olha só o pouquinho que ele está usando de potência. Moral da história, o torque é muito mais importante no dia a dia, porque é ele que faz o carro acelerar
ou até mesmo retomar velocidade. Já a potência, ela é mais utilizada em velocidade final. Então, quando você está andando de forma suave, o que você está demandando mesmo do motor é mais torque. A gente também pode, por exemplo, ao mudar algumas configurações do carro, fazer isso a qualquer momento. Então, usando aqui o botão esportivo da AMG, você pode, por exemplo, mudar o ajuste da suspensão. Eu posso colocar aqui uma suspensão Sport+, suspensão confortável ou a suspensão esportiva. Quando a gente coloca aqui na suspensão Sport+, mesmo andando na estrada lisinha, você já percebe que o carro fica mais firme. Então, qualquer ondulação no piso, você já sente aqui dentro. Lembrando, né, como eu disse, até na posição Comfort, o carro ele já tem essa predisposição mais esportiva. Mas quando você muda aqui para o Sport+, isso fica bem mais nítido. Vamos lá conferir o nosso resultado de consumo. Olha só, a gente rodou ali quase 35 km. Então, vamos ver aqui no computador de bordo como é que foi a performance. Eu usei basicamente o controle de cruzeiro adaptativo. Você vê que ele não consegue buscar o máximo de performance na utilização. Bom, acessando aqui o computador de bordo que a gente zerou, 11,6 km por litro, 25 minutos de condução, velocidade média ali de 80 km por hora, né? Se a gente comparar com o acumulado, que aí tem um misto de consumo, aí a gente vê ali um 8,7 km por litro. Pessoal, lembrando que esse motor aqui tem 390 cavalos e é um V6 3.0, definitivamente esse consumo está muito bom, né? E vamos lá para o nosso teste de 0 a 100. Já troquei até o painel aqui para o modo Super Sport do carro. Vou inclusive, o ar-condicionado já está desligado, e passar aqui o modo de condução para o Sport+. Vamos estolar o carro aqui e vamos sair, vamos lá? E é uma patada na saída, né? A troca de marcha também, e conseguimos aqui 5,1 segundos no 0 a 100, marca muito boa. Este modelo aqui, que é um intermediário, a primeira linha da AMG, tem uma performance muito próxima de um super esportivo. Não chega a ser um super esportivo, porque acima desse teríamos a GLC 63, que aí sim tem uma performance digna de super esportivo. Ainda assim é uma performance que não vai fazer feio, né? 0 a 100 é na casa de 5 segundos, velocidade máxima limitada eletronicamente em 250 km por hora, com algumas vantagens. É um veículo mais alto, você vai ter muito menos problema com lombada, valeta, buraco. Tem a possibilidade de elevar a suspensão, que ainda deixa o carro mais versátil, não chega a ser tão duro ou tão brusco quanto um super esportivo, tem um bom espaço de porta-malas, leva muito bem as pessoas no banco traseiro. Então, eu já disse em outros vídeos e vou repetir, se eu tivesse que escolher entre essa 43 e a 63, certamente eu escolheria essa pela questão do custo-benefício, une o melhor dos dois mundos. Portanto, para quem pode pagar, é uma ótima escolha. E se você gostou aqui do modelo AMG GLC 43, eu tenho uma dica especial para vocês. Olha só, procura a concessionária Comarch Mercedes-Benz. São 2 unidades em São Paulo. Lembrando que você tem tanto o GLC 43 na carroceria Coupé, como também na carroceria SUV. Vamos deixar o preço aqui na descrição, bem como o contato da Comarch, para você poder levar esse carro para a sua garagem. E aí, gostou aqui desse vídeo? Se gostou, por favor, deixe o seu like. Assim a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal, matérias detalhadas assim, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.